Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou o Hugo Regis, a gente está voltando com a aula de Sociologia. Agora já é a sexta aula. A gente vai falar sobre trabalho de uma forma mais ampla, né? Já que a gente está falando sobre revisão, eu estou juntando aí uma aula a outra para a gente poder ter um conceito mais amplo, ver os conceitos de forma mais ampla, mas também os conceitos de forma interligada. Então, vamos ao conceito básico de trabalho. O trabalho ele é geralmente entendido como atividade humana, realizada com o objetivo de produzir uma forma de obtenção de subsistência. Então, eu vendo a minha força de trabalho e, em troca, eu recebo um salário para que, através desse salário, eu consiga viver os dias, né? Eu consiga pagar minhas contas. O trabalho ele vai ser definido por Karl Marx como a atividade sobre a qual o ser humano emprega a sua força para produzir os meios para o seu sustento, que basicamente é a mesma coisa, né? Vender a força de trabalho em troca de salário para a nossa subsistência. Mas para entender o trabalho, nós precisamos compreender as relações que se estabelecem entre trabalhadores e trabalhadoras e os donos dos meios de produção historicamente. Eu não estou falando só sobre o modo de produção capitalista. Aqui a gente vai chamar de trabalho e de classes sociais. Quem assiste a aula comigo já sabe que eu falo muito, né, sobre os donos dos meios de produção, de um lado os trabalhadores, de outro lado os donos dos meios de produção, porque a Revolução Industrial, por exemplo, ela é um grande estopim para a sociologia, para a forma de pensar as relações sociais. Então a sociologia bebe muito nessa fonte. E o Karl Marx estava ali num momento histórico de muita efervescência. Então falar sobre relações de trabalho naquele momento era muito importante, porque as relações de trabalho elas eram muito fragilizadas e elas eram todas fundadas nesse conceito que ele cria da luta de classes. Não é diferente hoje, por isso que a gente tem que analisar historicamente. Nós vamos perceber que esse capitalismo que está instalado no mundo é um capitalismo que destrói a natureza, é um capitalismo que explora trabalhadores, é um capitalismo que explora a terra, explora os nossos recursos naturais. Então a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa falar sobre essas novas relações de trabalho que são estabelecidas, que levam o trabalho ao cansaço, à exaustão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos voltar para o Karl Marx, né? Ele vai dizer assim, né, que olha essa charge aí que tem, é o máximo que eu posso fazer por você, o salário mínimo é o máximo. Não importa se o trabalhador ele vai dar o melhor de si, se ele vai bater todas as metas, se ele vai trazer novos resultados para a empresa, o máximo que ele vai receber é o salário mínimo, né? Então, o máximo é o mínimo. Sabe aquela piada que a gente diz assim, o meu máximo hoje, eu fiz o mínimo hoje e o meu máximo é o meu mínimo. Então, o máximo do modo de produção capitalista sempre será o mínimo ou o salário mínimo. Então, o conceito que é fundada a teoria de Karl Marx, né, é o conceito da luta de classes. Para Karl Marx, é a propriedade privada dos meios de produção que constitui a base econômica da divisão da sociedade em classes. Então, essa base econômica, ou melhor, essa base econômica onde a propriedade privada dos meios de produção, os donos dos meios de produção, eles vão definir essa divisão da sociedade de classe, não os donos de meio de produção, mas a propriedade privada dos meios de produção, certo? A teoria da luta de classes ou a teoria das classes sociais, ela não se limita a descrever as divisões da sociedade em camadas ou estratos. Então a gente vai deixar de lado aquele conceito, aquele modelo de estratificação social, porque a teoria das classes sociais, ela busca explicar e analisar como e por que essa luta de classes ou as classes sociais elas acontecem na história. Então a gente vai desde o modo de produção escravista até o modo de produção capitalista. Então não é só entender como elas se dão dentro desse modo de produção, nos nossos modos atuais, mas entender desde o início como é que os modos de produção eles se estabelecem a partir da luta de classes. O grupo de agentes sociais nas mesmas condições do processo de produção e que possuem afinidades políticas e sociológicas, a gente vai entender que é o que a gente chama de consciência de classe, certo? Então, consciência de classe, o Karl Marx ele vai dizer assim, vai chegar um certo momento em que a gente vai ter que estar próximos aos nossos pares, próximos aos nossos iguais. Então, quando eu sou trabalhador e eu me defino enquanto trabalhador, isso é muito importante para a história, porque eu começo a estabelecer um bloco de lutas, mas de lutas com outros trabalhadores. Então, quando a gente fala de grupos de agentes sociais
nas mesmas condições do processo de produção e que possuem afinidades políticas e ideológicas, é quando eu digo a outros trabalhadores dizendo assim, nossa, está difícil trabalhar aqui, não é? A gente não tem condições de trabalho, os nossos salários são baixos, então a gente começa a defender ou a definir laços de solidariedade com outros colegas de trabalho, com outros trabalhadores. Então as classes sociais elas são bem definidas, assim como os seus poderes, que a gente vai chamar aí de hegemonia. Diz respeito ao sentimento de pertencimento que o indivíduo tem pela classe social específica a que pertence e os laços de solidariedade que estabelece com os seus iguais. Então a gente define assim o que a gente está falando aqui, que é consciência de classe. A partir do momento que eu percebo qual é a classe que eu faço parte, eu começo a estabelecer laços de solidariedade com os meus pares, com os meus iguais, e eu luto para mudar essa condição na qual eu e outros trabalhadores vivemos. Por que é importante a gente falar sobre consciência de classe? Tem pessoas que se sentem pertencentes mais a uma classe do que a outra e ela acaba defendendo aí alguns valores de outras classes sociais que não é a sua. Então é importante a gente falar sobre a luta de classes e falar sobre a consciência de classe. Então a gente vai ter aí a separação entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores e a greve, que é, por exemplo, né, digamos que é o estopim da união de trabalhadores e trabalhadoras, quando eles decidem, né, parar para dizer assim, olha, não dá para trabalhar desse jeito, não dá para trabalhar com esse salário, não dá para trabalhar com essas condições de trabalho. Então, a greve é o resultado da consciência de classe de trabalhadores e trabalhadoras desse país. Em contrapartida, a gente vai ter o que Marx chamava de alienação, que é um conceito também bem caro e bem conhecido das ciências sociais. Alienação é quando o trabalhador está ali, né, repetindo aquela mesma função, ele trabalha tanto, que ele não consegue refletir nem sobre o seu trabalho e nem sobre a sua vida. Então, o trabalho, ao invés de realizar o homem, o trabalho o escraviza. A sua vida ela passa a ser medida pelo que ele possui e não mais pelo que ele é. O processo de alienação ele decorre de um contexto histórico, que é um contexto histórico atribulado, a qual o ser humano ele parece não mais pertencer, não ter consciência do seu pertencimento, nem ao processo produtivo, nem à própria vida. Contudo, o pleno entendimento de que é incapaz de alterar sua própria história, mantendo-se inerte e submisso ao que ocorre ao seu redor, alheio aos fatos sociopolíticos que o cercam. Então vai chegar uma hora em que o trabalhador ele não consegue nem entender o que está acontecendo, porque ele está tão fixado no trabalho que ele não consegue mudar essas condições, ele não consegue transformar nem a sua realidade, nem a realidade dos seus pares. Então, o processo de alienação, na verdade, é uma barreira que precisa ser superada para a gente chegar dentro daquela lógica da consciência de classe. Então, olha só essa charge, como ela é interessante. Trabalhador dizendo, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Olha só isso. Então é o trabalhador que não consegue se perceber no processo de produção a ponto de ele não saber nem o que é que ele está fazendo. Ele está ali batendo um prego, né, apertando um parafuso e ele não sabe nem qual é o produto final dessa linha de produção. Então, entender que a indústria ela tem essa lógica, né? Então, a gente vai ter lá os donos do meio de produção que estão produzindo. Eles usam a indústria cultural, por exemplo, para poder entrar, né, na nossa cabeça e poder dizer aí o que é que a gente deve, o que é que a gente não deve consumir, né? E isso vai fazer com que a gente consuma cada vez mais, e a indústria ela continua produzindo mais também e a lucros exorbitantes. Mas a gente fala sobre trabalho, a gente precisa falar sobre outras formas de entender o trabalho, outras lógicas do processo de trabalho, mas a gente não vai fazer isso nessa aula não. Você fica aí curioso, fica curiosa, na próxima aula a gente fala sobre outras formas de entender o trabalho. Eu agradeço a tua companhia e um forte abraço.